queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Que bom estarmos juntos para mais um momento de estudo e reflexão acerca da doutrina espírita. Hoje, quem nos falará será o nosso companheiro Dylan Araújo, e ele nos conduzirá sobre o tema Seja o seu falar sim, sim, não, não. E para preparar o ambiente, separamos uma página do livro Pão Nosso, que se intitula O Não e a Luta. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero às tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser do mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E assim, Pai amado, Irmão Jesus, espiritualidade amiga, nesse momento em que aqui nos encontramos, a fim de estudar, de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho, gostaríamos de agradecer por essa oportunidade, agradecer por aqui estarmos encarnados, nesse momento tão delicado e peculiar que passa o nosso planeta. Que saibamos aproveitar essa oportunidade a fim de nos melhorarmos, refletirmos, para fazer diferente daqui para frente. Que o Senhor possa envolver a todos nós e que essas energias renovadoras da espiritualidade amiga da Casa de Francisco possa recair sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, por todo o nosso planeta Terra, envolvendo aqueles que necessitam, aqueles que estão sofrendo e fortalecendo a cada um de nós, que a nossa fé e a nossa esperança possa se manter firmes para seguirmos em frente, sabendo que tudo passa, que o nosso irmão Jesus está no leme e que Deus, nosso Pai, nos acompanha sempre. Obrigado por tudo, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Olá para todos, é com grande satisfação que eu recebo o convite do GEFA. Estou aqui mais uma vez com vocês, com esse encontro que é mediado pela tecnologia, mas não nos tira a oportunidade de trazer uma reflexão, uma oportunidade para eu também meditar sobre um tema importante com o alicerce da doutrina espírita. Entre as opções que nós tínhamos para esse encontro, decidimos por uma passagem do Evangelho de Mateus, que nos traz uma recomendação importante de Jesus, entre tantas outras. Quando a gente verifica o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos ali, na verdade, uma série de instruções que são voltadas principalmente para aqueles
que decidiram por seguir uma vida cristã. Aqueles que foram tocados de alguma maneira pela mensagem de Jesus. Entre tantas recomendações, nós vamos encontrar uma que diz que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Capítulo 5, versículo 37 do Evangelho de Mateus. Antes desse conselho, dessa orientação de Jesus, ele já havia trazido uma mudança naquilo que a lei antiga ensinava para quem quisesse ser um devoto, para quem quisesse ser um fiel. A lei antiga já trazia a ideia de que o fiel não poderia fazer um falso juramento, empenhar a sua palavra diante de Deus, quando, em muitos casos, a própria consciência, o próprio coração já acusa que a gente não sabe, ou às vezes, muitas das vezes, nem quer cumprir com aquilo que foi estabelecido, que foi prometido. Então, o perjúrio ou o falso juramento diante de Deus já era condenável antes. Jesus acrescenta, no entanto, para partir da passagem dele na terra, ou seja, para aqueles que querem se tornar cristãos, ele acrescenta outras orientações e vai nos dizer para que a gente não jure por Deus, não jure pela terra e não jure nem mesmo pela nossa própria cabeça. O que Jesus nos traz com a ideia de não jurar pela nossa própria cabeça, porque nós não podemos transformar um fio preto em um fio branco, ou um fio de cabelo branco num fio de cabelo preto, ele nos mostra que a gente não tem a gestão nem mesmo sobre a cor natural dos nossos cabelos. Hoje em dia, a gente já consegue mudar, através de artifícios, a cor dos nossos cabelos e até implantar cabelos. Mas a cor natural dos nossos cabelos está fora da nossa possibilidade de gestão. Então, como nós poderíamos jurar pela nossa cabeça inteira se a gente não tem a garantia da gestão sequer sobre um fio do nosso cabelo ou a cor de um fio do nosso cabelo? Então, seria um empenho da nossa palavra, dando como garantia algo que está fora do nosso controle. Jurar por Deus, jurar pela terra, como se nós pudéssemos responder por Deus ou como se a terra estivesse sobre a nossa gestão. De maneira geral, a gente traz a partir daí a ideia de que jurar, fazer uma promessa a Deus com um interesse secundário ou sem sentir que de fato estamos inclinados a cumprir aquela promessa é um erro, mas empenhar tudo aquilo que está fora da nossa gestão num trato, numa promessa, num juramento, esconde de nós também intenções que são, de alguma forma, nocivas. E aí o passo seguinte desse ensinamento é aquele que diz respeito ao uso da nossa palavra. Seja, porém, seu falar sim, sim, não, não. Visitando a obra de Emmanuel, nós vamos encontrar várias reflexões sobre esse tema. Uma dessas reflexões a gente pode encontrar no livro Bênção de Paz, que fala sobre a criação verbal. O nosso falar, a nossa palavra, tem uma capacidade de projeção no nosso pensamento e no pensamento de outras pessoas. A palavra, ela favorece sensações. Então, é muito comum que a gente já tenha experimentado uma palavra dura. A gente tem essa sensação de dureza, né? Como experimentar o aço ou o ferro através da palavra de alguém. A palavra, ela também pode ferir, como uma lâmina afiada, mas ela também pode trazer a tranquilidade de uma brisa, a sensação de conforto e de iluminação, por exemplo, que nos traz um raio de sol. Então, a palavra, ela pode favorecer sensações. E a gente tem o cuidado de dizer favorecer, porque às vezes a gente projeta uma palavra ou uma frase, ainda que com a melhor das intenções, mas o modo como ela é recebida é uma outra história. A nossa responsabilidade está sobre aquilo que a gente está ajudando a projetar. O modo como ela é recebida passa ainda pelo crivo do outro, mas não exclui a nossa responsabilidade. E se a palavra ela é capaz de favorecer sensações, ela é também capaz de favorecer arranjos, condições
situações. De que modo? A palavra, por exemplo, ela pode favorecer a esperança, um arranjo no qual o indivíduo que nos ouve fica esperançoso. A gente fala sobre a possibilidade de um futuro melhor. A gente se compromete com uma ação positiva ou um evento positivo no futuro. E aí é difícil que a gente não lembre, por exemplo, dos nossos políticos ou dos nossos candidatos à ocupação de cargos públicos. De que maneira, em muitos casos, a população ou os eleitores ficam ali na expectativa de que a realidade vai mudar, a vida vai mudar a partir do momento que aquelas promessas serão cumpridas. Muitas pessoas não só votam nesses indivíduos acreditando nas promessas, mas tomam decisões com relação às próprias vidas com base nessa promessa. Alguém pode, por exemplo, estar pensando agora: continuo no Brasil ou saio do Brasil? Se eu considero que uma determinada legislação ela vai ter impacto direto para o meu negócio, para o meu modo de vida, e eu percebo que a partir da promessa de um determinado candidato, a minha situação pode mudar para melhor, eu posso decidir continuar no país. Ou eu posso, diante daquela promessa, perceber que aqui já não é mais um lugar para mim, e eu saio. Então, aquela palavra, ela projeta um cenário de esperança e de expectativa por alguma coisa que pode vir ou não a acontecer, com consequências na vida de outrem, e, em muitos casos, aquele que elabora o texto, aquele que elabora a fala, já sentia o seu coração ou sua consciência acusar que ou ele não tinha a intenção real de fazer, ou ele não faz a mínima ideia de como aquilo vai ser feito ou não. A elaboração, o texto, aquilo que foi dito, obedecia muito mais a uma finalidade de obter um voto, de obter a confiança, de se destacar diante do seu eleitorado, diante do público, diante da população, do que necessariamente de fazer com que aquele evento, aquela promessa, se concretize no futuro. Então, o simples uso da palavra pode favorecer a um arranjo de esperança. Ora, como nós entendemos disso na doutrina espírita, a doutrina consoladora? Porque quando nós falamos, por exemplo, da imortalidade da alma, quando a gente fala sobre a duração finita de todos os sofrimentos, quer dizer, todas as provas por quais passamos, tem necessariamente um prazo de validade. Suportando essas provas, podemos ser transportados para uma realidade melhor no futuro. Tudo isso já traz para nós um arranjo de conforto, de esperança. Mas é importante que essa esperança não seja vã, porque todas as vezes que nós depositamos as nossas fichas numa esperança que não vai se sustentar no futuro, nós passamos depois pelo fenômeno da desilusão, que pode ter grandes consequências na nossa vida. Às vezes, a gente empenha a nossa vida numa determinada esperança diante de um projeto que tem pouca chance de acontecer. Quando a gente fala, por exemplo, na fé das coisas espirituais e a fé nas coisas materiais, a gente talvez consiga perceber algumas promessas que a gente escuta ou que a gente cria para nós mesmos, mesmo não tendo qualquer segurança de que a gente vai ter aquele retorno positivo no futuro. Por exemplo, muitos já viveram acreditando que, depois da aposentadoria, teria uma qualidade de vida superior, com tempo para fazer aquilo que pretende fazer e com recursos para isso. E a gente sabe que a realidade da aposentadoria da maioria da população, não é de toda a população, mas da maioria da população, não é bem essa. A gente não tem qualquer garantia de que teremos saúde para usufruir do tempo livre. A gente não tem garantia sequer do tempo livre. Muitos se aposentam e precisam continuar trabalhando ou passam a dar suporte para a família e ter a totalidade do seu tempo ocupado. Muitos se aposentam com um valor que hoje dá para viver de uma determinada forma, tem mais qualidade de vida, e daqui a um tempo, com o aumento de tudo, aquele salário passa a ficar mais curto, até porque muita gente se aposenta e perde, por exemplo, o benefício de um plano de saúde pago pela empresa integralmente ou parcialmente. O que eu quero dizer com isso?
Quantos de nós já vivemos na expectativa de uma vida melhor depois da aposentadoria e, às vezes, isso não se concretiza? E por que não se concretiza? Porque na nossa vida material, nós não temos a garantia do retorno em terra por tudo aquilo que nós fazemos. Se existe um investimento que vale a pena, porque esse é certo, é o retorno espiritual pelo nosso esforço. Na terra, nós já sabemos, não há garantia de boa remuneração ou reconhecimento para todo mundo que trabalha bem e para que trabalha muito. Nós conhecemos muitas pessoas que trabalham muito e não são reconhecidas ou não são bem remuneradas. E mesmo assim, às vezes a gente acredita nas promessas de ter retorno nessa vida por aquilo que fazemos. Quando a espiritualidade nos traz uma outra percepção da existência, essa elaboração verbal, as frases que nós ouvimos ou que lemos da espiritualidade maior, traz para a gente um arranjo de conforto e de esperança muito maior do que qualquer previdência privada na Terra pode nos trazer. Porque mesmo numa previdência privada que fosse extremamente vantajosa, não há garantia para nós de seguirmos vivos para usufruir dela. Não há nenhuma garantia que, tendo o acesso àquele recurso, caso ele venha, a gente tenha tempo para viver com ele, que nós estaremos realmente fazendo bom uso ou que estaremos em boas condições para usufruir desses valores. Então, o maior arranjo que a gente pode trazer de esperança, através das palavras, é aquele que nos projeta para a realidade espiritual da vida. Esse é o bom uso da palavra. Nos interessa, no entanto, questionar em quantas situações nós podemos estar fazendo o uso da palavra no sentido que Jesus nos recomendou a não mais fazermos. Sim, sim, não, não. Exprimir através das nossas palavras, exprimir através das nossas construções, das nossas elaborações, aquilo que nós realmente intencionamos fazer ou não intencionamos fazer. Para nós, é bastante desafiador que as nossas palavras sejam sempre verdadeiras, porque nós estamos lidando com um grande número de intenções, de sentimentos, de emoções que nós carregamos. Então, em muitos casos, a gente quer, por exemplo, manter a admiração das pessoas ao nosso redor. Então, a gente está num cenário em que é necessário dizer não, mas a gente não consegue dizer não porque sabe que aquele não pode acarretar, ou a gente imagina que esse não possa acarretar numa redução da admiração que os outros têm com relação à nossa imagem. Então, a gente se compromete a fazer coisas que às vezes a gente não tem certeza se vai conseguir. É claro, quando a gente diz assim, olha, eu vou estar lá no Francisco de Assis para fazer a palestra, se Deus quiser. A gente faz um uso vão no sentido de que parece que basta apenas a vontade de Deus e eu estarei lá. Parece que fica na conta dele. Se eu não aparecer, foi porque Deus não quis. Quando, na realidade, o máximo que a gente pode exprimir é a ideia de que, sim, eu pretendo estar lá nessa data e hoje tudo indica que eu poderei estar lá. Se eu tenho alguma restrição e dúvida, preciso deixar claro, olha, o cenário é esse, os receios são esses, mas hoje eu vejo que é possível estar na casa na data marcada e pretendo estar lá. Aí a gente faz o bom uso dentro das limitações que nós temos. Agora, quando a gente, no fundo, desconfia de que não é possível cumprir com aquela promessa, que não é possível honrar aquela agenda, o ideal é que a gente saiba dizer não. O cenário atualmente não favorece que eu possa dizer um sim. Ora, quantas coisas iriam mudar na nossa vida se a gente tivesse esse uso seguro da palavra? Quantas pessoas viveram de expectativas criadas por terceiros que, quando enunciaram as palavras, já tinham a desconfiança de que não estavam interessados em cumprir. Então, eu posso ter uma viagem a trabalho para uma outra região e ter a expectativa de morar longe do Brasil por 5, por 6, por 10 anos. E aí eu estou num relacionamento afetivo e digo para a pessoa, olha, eu estou indo, mas tudo que existe entre nós vai ser conservado.
quando na realidade meu coração já pode estar dizendo que não, esse relacionamento não vai resistir a esse distanciamento, ele já estava em vias de acabar. Melhor seria ser honesto e liberar essa pessoa desse vínculo para que ela pudesse, a partir daí, seguir, ainda que abalada com a notícia. Mas se eu não tenho coragem de dizer isso no momento oportuno, mais dia ou menos dia, essa pessoa vai perceber a realidade. E pode ser que uma boa parte do tempo da existência dessa pessoa esteja comprometida ou que seja perdida, né? Não perdida totalmente, porque toda experiência nos é válida, mas impactada de forma negativa pelo mau uso da palavra de alguém. Às vezes a gente não leva em consideração a gravidade, a seriedade das lesões afetivas. A gente se acostumou a chamar de criminoso, de criminosa, enfim, aquele indivíduo que comete uma infração que já está tipificada no Código Penal, que já existe previsão na nossa legislação terrena. Mas, às vezes, o prejuízo do empenho da palavra, quando a gente não tem a intenção de cumprir, gera expectativas em terceiros, esse prejuízo pode ser muito mais grave do que o furto de um cordão, né? Quantas pessoas diriam assim, olha, eu daria os meus bens para não ter ficado 10 anos na expectativa de alguma coisa ou acreditando em alguma coisa que não era de verdade. Com isso, a gente não quer dizer que deixa de ser crime realizar o furto de um cordão, mas a gente quer chamar a atenção para uma responsabilidade na nossa conduta ainda maior, o potencial que a nossa palavra tem de causar lesões afetivas, emocionais em terceiros. Não é à toa que Jesus sempre demonstrou uma postura muito mais firme com os sacerdotes, com os fariseus, com aqueles que falseavam promessas e caminhos. Ora, o que a doutrina espírita nos ensina quando nós falamos sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação? Ela nos diz que tudo aquilo de negativo que nós vivenciarmos precisa ser consequência da nossa própria conduta. Então, se eu sou atingido na rua, significa que eu estou colhendo alguma coisa que eu mesmo plantei, ou que aquele evento, no mínimo, tem uma finalidade futura em meu benefício. Então, se alguém me atinge, eu estou, de certa forma, a gente gosta de usar a expressão depurando, pagando, enfim, é como se fosse um evento a menos que eu tivesse que passar. Alguém me atingiu, é uma coisa a menos. Então, não é um mal maior. O mal maior é que eu tenha me comprometido no passado. Então, o que seria mais grave? Por que Jesus tem essa postura diferenciada com os fariseus, com os sacerdotes, com os falsos profetas? É porque esses cometem justamente o erro ou a conduta de fazer com que o outro erre. Então, se alguém conversa comigo, me oferece um falso caminho e eu adoto uma conduta negativa, aí eu passo a plantar para mim mesmo consequências negativas no futuro. Por isso é que é muito grave quando a gente desorienta alguém, quando a gente diz alguma coisa que leva indivíduos a cometerem erros, ou quando a gente silencia no momento em que podemos dar uma advertência interessante para a vida daquela pessoa. Pior do que atingi-la diretamente, se eu tento atingir alguém diretamente, essa pessoa só vai ser atingida se ela tiver de passar por aquilo. Agora, se eu induzo essa pessoa a errar, fatalmente ela terá de ser, de um dia, né, responder por aquilo que fez. Daí a gravidade desse tipo de erro. A gente vai encontrar, inclusive, no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 12, uma observação, aliás, né, uma fala firme, é muito mais do que uma observação, de Jesus nesse sentido. Aqueles que falavam contra o Cristo, eles estavam bastante comprometidos a ponto de não conseguir resgatar essa falta nem mesmo em 100 anos. Por quê? Porque quando a gente induz outras pessoas ao erro, quando a gente lança dúvidas sobre os ensinamentos de Jesus, a gente não só se compromete, mas a gente leva outras pessoas a se comprometerem diante da lei. Então, veja qual é o peso da nossa palavra. Ela pode falsear caminhos, ela pode induzir outras pessoas a cometerem erros. E como as palavras elas são sempre fruto da elaboração íntima,
elas também dizem muito sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas aspirações. Daí aquele exercício do autoconhecimento ganhar uma grande carona, um grande objeto de estudo naquilo que a gente já falou. Se nós parássemos mais tempo para estudar o que a gente já disse, por exemplo, pelo WhatsApp, o que a gente já compartilhou ou postou, publicou através das mídias sociais, a gente conseguiria perceber ali por que eu publiquei isso. A quem que eu queria realmente atingir? O que isso fala sobre mim? Nós deveríamos levar muito mais tempo analisando as nossas publicações, as nossas falas, aquilo que a gente disse em conversas, por exemplo, do que falando novas coisas, né? A gente gasta muito mais tempo falando e pouco tempo analisando. O exercício do autoconhecimento nos convida a fazer o contrário, a tentar desvendar e ter coragem de dizer para nós mesmos a respeito da nossa intenção quando dissemos o que dissemos, quando publicamos aquilo que nós publicamos. Porque aí a gente vai encontrar as nossas fragilidades, as nossas convicções e vamos poder trabalhar na nossa melhoria, já que esse é o nosso grande objetivo na passagem pela Terra. Ao mesmo tempo, refletindo sobre o efeito das nossas palavras, conseguiríamos tornar as nossas relações interpessoais mais simples, inclusive na nossa relação em família. Na figura de pai ou na figura de mãe, por exemplo, quando a gente é levado a dizer um sim ou é levado a dizer um não, às vezes é um continente inteiro de reflexões e de emoções que se passam antes de um sim ou antes de um não. Quantas vezes nós corremos o risco de dizer sim só para receber o sorriso do filho ou da filha? Quantas vezes nós dizemos sim simplesmente porque a gente está com pouca disposição mental para dizer o não e ter que passar por toda a reação, né, adversa que às vezes um não proporciona. A criança te pede, você sabe que aquele momento não seria o ideal para fazer aquilo. Vamos dar um exemplo: a criança que quer ver televisão ou quer ficar com o celular na mão até o horário que já seria o horário de escovar os dentes, de dormir. Às vezes você pode procurar a disposição interior para dizer que não é o momento. E ter a firmeza de dizer. Na educação, a gente precisa ter a firmeza e, ao mesmo tempo, o afeto. É sempre pensar no que é melhor para aquele indivíduo naquele momento e ter a firmeza de dizer. Mas em todas as circunstâncias, em todas as relações da nossa vida, nós temos essa vigilância para que a nossa palavra expresse justamente aquilo que nós precisaríamos dizer, aquilo que seria mais interessante, mais proveitoso, mais produtivo para todos dizer. E aí que a gente precisa analisar a nossa fala. Às vezes, um não ele vai educar em médio prazo, em longo prazo, e o sim vai trazer uma resposta imediata mais agradável para nós. E aí a gente corre a tentação de dizer sim. Às vezes a gente precisa dizer alguma coisa que vai até desapontar alguém. A pessoa vai, a partir dali, mudar completamente a relação que tinha com você, porque descobre que você pensa diferente, né? Ou descobre mesmo que você tem fragilidades, como todo ser humano tem fragilidades. E a gente, seja no instinto de autopreservação mal utilizado, ou ainda lidando com a nossa vaidade, a gente não quer que as outras pessoas saibam que nós somos falíveis. Ora, será que ainda é possível supor que estejamos do lado de irmãos que são infalíveis na Terra? Nós olhamos para aqueles que estão conosco na nossa caminhada evolutiva e só podemos esperar infalibilidade na conduta de Jesus. Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé, tem a ocasião de dizer para nós que, diante dos nossos companheiros, inclusive aqueles que estão no movimento espírita, que trabalham conosco na casa espírita, não podemos esperar a infalibilidade dos nossos irmãos. Essa condição a gente só encontra na passagem de Jesus pela Terra. Ora, se é necessário admitir que aqueles que convivem comigo são falíveis, é natural também que eu possa me colocar como alguém falível, como alguém sujeito a cometer equívocos,
porque tentar sustentar uma posição de infalibilidade, tentar fazer de contas que eu não tenho defeito, vai me tomar um tempo, vai me tomar uma energia e ainda pode me levar para um cenário muito maior de desilusão e de decepção diante de mim no futuro. Então, quando a gente aprende que é possível se considerar alguém falível e se apresentar como alguém infalível, a gente tira um peso enorme da nossa máscara, da disfarçatez. Emmanuel vai dizer em uma outra página, e aí eu anoto aqui o nome das páginas para que vocês também possam buscar essa referência. Ele vai falar no livro Pão Nosso, numa página chamada O Não e a Luta. Ele vai nos dizer que, em muitos casos, o nosso sim, ele traz o incenso bajulatório. O nosso sim, ele está mascarando uma vontade profunda, às vezes, de dizer não. Ou a gente está dizendo sim porque é obrigado a dizer, mas a gente diz um sim que expressa um contentamento que não existe. Porque não temos coragem de dizer, olha, é sim, mas se eu pudesse escolher nesse cenário, seria não. Ou olha, é não, não é possível dizer sim diante dessa circunstância. Mas é que às vezes usar o emprego mais sincero da palavra pode nos levar, inclusive, a prejuízos materiais e financeiros na nossa vida, né, que a gente não quer correr. E aí é o momento em que o cristão percebe que ele não pode seguir a dois deuses, porque com certeza um deles vai ficar bastante chateado conosco. A gente não pode andar ao mesmo tempo por duas estradas que nos levam em direções completamente diferentes. É chegado um momento, em várias circunstâncias da nossa vida, a gente chega no momento em que, para a gente continuar seguindo nesse esforço do melhoramento, do nosso reajuste, do nosso progresso, a gente precisa, assim, abrir mão de vantagens do capital aqui da Terra, seja ele da admiração ou qualquer tipo de recurso financeiro. Vamos pensar nos grandes vultos do Espiritismo, porque com eles a gente encontra orientações mais seguras. Bezerra de Menezes, que viveu na condição de médico e também na condição de político, quando ele professa a sua fé pelo Espiritismo, muitas portas se fecham. A biografia de Bezerra de Menezes deixa muito claro que ele tinha um certo prestígio com a sociedade e uma parte expressiva desse prestígio passa a ficar abalado. E quando esse prestígio fica abalado, vamos pensar quais são as consequências práticas na nossa vida profissional quando você tem o seu prestígio abalado. Portas se fecham, oportunidades passam a ficar um pouco mais escassas. Se você precisa de um sócio, por exemplo, alguém que confie em você e que queira, de alguma forma, ou que perceba que precisa do seu prestígio na sociedade, pode ser que essa pessoa se afaste e não esteja mais interessada em entrar em uma empreitada contigo. Em outras palavras, você reduz o seu capital social, reduz o seu capital no mundo em nome de alguma coisa maior. Então, a gente aprendeu com Jesus. Aquele que tentar salvar-se do ponto de vista do mundo pode perder-se do ponto de vista espiritual. Allan Kardec teve de deixar a sua personalidade no mundo perder prestígio para que o espírito pudesse consagrar a obra. Porque ele também, em algum momento, teve que empenhar aquele prestígio que ele tinha na condição de pedagogo, na condição de cientista. O prestígio social se viu drasticamente abalado, ele passa a sofrer ataques, porque ele passa a se professar na condição de espírita e assumir as posições que tinha diante da vida. Todos nós, em algum momento, somos convocados também a expressar as nossas convicções. Se não for o momento adequado, não adianta, como diz o dito antigo, malhar ferro frio. A gente não se expressa espírita ou não expressa as verdades do espiritismo por uma questão de orgulho, para dizer que a gente sabe mais do que o outro, ou para tentar convencer aquele que sequer está interessado na conversa. Mas quando percebemos que é relevante, que falar pode trazer um resultado positivo, ou deixar de falar pode trazer um resultado negativo,
é interessante que a gente tenha essa coragem da fé, mesmo que a gente saiba que a gente perde do ponto de vista das vantagens e do capital do mundo, que, repito, não é só dinheiro, é às vezes admiração, a bajulação, o reconhecimento que a gente busca e, se tivesse de ter reconhecimento em tudo que faz, não faríamos muitas coisas, né? Uma boa parte do nosso trabalho, das nossas entregas diárias, não é percebida e não precisa ter. Vale o quanto a gente consegue se aperfeiçoar enquanto a gente entrega o que está entregando. O que justifica o nosso trabalho é a entrega que a gente pode dar para tornar a vida de alguém melhor ou, pelo menos, um pouquinho menos dura, menos difícil do que era antes. Então, a gente vai percebendo aos poucos que aquilo que pode nos trazer retorno na Terra compromete, em muitos casos, o que pode nos trazer retorno e progresso do ponto de vista espiritual. E o que media essas relações é o uso da nossa palavra. O empenho daquilo que a gente está ou não está disposto a fazer. Então, é muito interessante que em todas as situações, em todos os diálogos que a gente tem, na nossa vivência em família, na nossa vivência profissional, na nossa relação com a casa espírita, na nossa relação com o mundo político, que não é necessariamente partidário, da disputa por cargos e de partidos, mas a dimensão política da vida, tudo aquilo que envolve a vida coletiva, no condomínio onde a gente mora, na rua onde a gente reside, enfim, tudo aquilo que tem consequências práticas para a vida dos outros, que a gente busque o empenho verdadeiro e honesto da nossa palavra, mesmo que a gente saiba que as consequências de curto prazo às vezes não sejam exatamente agradáveis. Mas a gente percebe que existe um objetivo maior, a nossa libertação, por exemplo, diante de uma situação que nos deixaria mais envergonhados de ter de sustentar uma palavra que foi mal empregada, uma promessa que foi feita e não deveria ser feita, mas não só a nossa liberdade, mas a possibilidade também de construir relações mais verdadeiras. Quando a gente diz objetivamente, de forma sincera, aquilo que a gente está disposto a fazer, às vezes a gente encontra mais com outras pessoas que também estão interessadas naquele caminho. Nos afasta de relações que a gente já não considera mais positivas e nos aproxima de outras relações que a gente passa a considerar positivas. Quantas pessoas estão lutando, por exemplo, nesse momento, contra vícios, contra tendências que sabem que já não fazem mais bem, mas às vezes continuam mantendo determinadas condutas não porque sentem satisfação. A essa altura já percebem que se sentem mais mal do que bem quando repete aquela conduta, mas continuam fazendo porque, de alguma forma, querem cumprir a expectativa de terceiros. Aquele que te chamou para o evento onde você vai repetir aquela conduta. E aí, sem coragem de dizer que você não quer mais, você diz, vamos ver, e na hora, às vezes, acaba indo, vai, se sente culpado, volta, e se vê nesse circuito que, para ser quebrado, depende da sua posição firme, da sua posição assertiva, não no intuito de ofender a ninguém, porque nós podemos dizer não de uma maneira muito tranquila, sem tornar o outro menor, sem prejudicar o outro, sem a dureza, né, do aço, sem o corte da lâmina, de maneira respeitosa, nos colocar diante daquela situação. Mas tudo isso, repito, depende do nosso mundo interior. É um inventário das nossas emoções, dos nossos sentimentos, muito profundo, aquele que a gente traz à tona no momento em que a gente se expressa. Se nos expressarmos a partir dessa sinceridade cristã, da busca pelo nosso progresso e do bem-estar também daqueles que convivem com a gente nessa trajetória terrena, nosso falar, cada vez mais, poderá ser sim, sim e não, não. As nossas palavras fazem projeções no campo do nosso pensamento e no pensamento de terceiros. Que essas produções possam ser sólidas, sustentáveis, que o empenho da palavra reflita o empenho do nosso coração e que o uso da nossa palavra possa ser cada vez mais projeção de luz e cada vez menos projeção ou perpetuação das trevas no caminho dos nossos companheiros e, claro, também do nosso caminho. E é por isso
que eu vejo aqui a hora, o tempo que passou, percebo que a gente já está aqui no fim do período do nosso encontro e vamos fazer um exercício que tem relação direta com o estudo que a gente propõe, que é o exercício da prece, da conversa sincera com Deus, que nós estamos dia a dia aprendendo a estabelecer. Então, juntos vamos buscar essa conexão, pensando na honestidade, na sinceridade das nossas palavras. Fechando os nossos olhos ou não, buscando o máximo de concentração, vamos aproveitar para tentar contribuir com a economia vibratória e harmonia do nosso planeta, começando, é claro, pela harmonia interior. Mestre Jesus, diante de tantos desafios que estão colocados para a humanidade na Terra, nesse momento, por algum motivo nós temos a satisfação, a oportunidade, a bênção de estarmos aqui refletindo sobre os seus ensinamentos. Eu, em um momento, aqueles que vão poder assistir o vídeo, estão assistindo o vídeo em outro momento, mas todos nós tivemos essa possibilidade de parar, refletir, buscar o nosso refazimento. Por essa bênção, especialmente num momento tão complicado da nossa existência no planeta Terra, o nosso sentimento é de gratidão. Muito obrigado. Mestre, nos ajude a fazer com que esse agradecimento não seja mais uma palavra vã. Nos ajude a despertar a vontade de seguir aquilo que nos ensinou, de fazer com que essa reflexão esteja cada vez mais presente dentro de nós, na nossa vida. Mestre, ilumina as nossas intenções quando nós estivermos fazendo esforço para deixá-las bem quietinhas e falando uma coisa e sentindo outra. Mestre, nos ajude também a perdoar aqueles que diante de nós empenharam a palavra e por fragilidade, por fraqueza, não conseguiram cumprir ou sequer estavam interessados a cumprir. Mestre, nos ajude a partir de agora a construir com o nosso falar arranjos, situações, condições favoráveis para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos nos lembrar de que maneira o seu verbo iluminou a existência de todos no nosso planeta, para que a gente aprenda, pelo menos, rebater, refletir um pouquinho dessa luz para aqueles que compartilham com a gente a caminhada nessa jornada evolutiva. Pela bênção recebida e pela certeza do amparo no presente e no futuro, nós dizemos, pensamos, vibramos juntos, graças ao nosso Pai, graças a Deus.